Alô, amigos do Instituto Espírita de Educação. É uma alegria estar novamente com vocês, hoje para conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o assunto específico que nos toca hoje é sobre a utilidade providencial da fortuna, o emprego da riqueza. Então, o capítulo fala sobre o dinheiro, sobre os bens materiais, sobre a riqueza. Só uma rápida passada, ele começa falando que ninguém pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então é preciso escolher Deus, para servir e não servir ao dinheiro. O encontro de Jesus com um moço rico, aquele moço que se recusa a abrir mão de todos os seus bens para seguir Jesus, ele acha que não está ainda em condições de fazê-lo. Depois, preservar-se da avareza, que é uma viciação moral bastante complicada mesmo e prejudicial. E aí tem aquele episódio de Jesus na casa de Zaqueu, em que Jesus fala, inclusive, aquela parábola das minas de prata, que é semelhante à parábola dos talentos. Aí tem a parábola do mal rico, que é a história de rico e Lázaro, o rico e Lázaro, e a parábola dos talentos. Mas o nosso assunto específico de hoje é a utilidade providencial da riqueza. Ou seja, para que existe a riqueza dentro da lei natural? Qual é a utilidade? Para que serve? E aí tem um título interessante que fala das provas da riqueza e da miséria. Então, tanto a riqueza é uma prova, como a miséria é uma prova. Então, quando se fala desse assunto, de outros ensinamentos de Jesus, normalmente se faz uma leitura moral dos ensinamentos. Eu gosto de procurar uma leitura lógico-racional, buscar um entendimento prático. Eu entendo que Jesus nos deu, na verdade, não foram preceitos morais, foram recomendações práticas aplicáveis à vida, conselhos úteis que vão nos ajudar a fazer melhores escolhas, direcionarmos melhor os nossos comportamentos, as nossas ações, e com isso, sim, nós teremos um padrão de moralidade mais elevado em nossos comportamentos. Na minha leitura, como eu gosto de entender os evangelhos, são mudanças objetivas de comportamento que vão ter como resultado a mudança moral. A mudança moral é consequência de todo um processo de racionalidade e entendimento do porquê é preferível agir de determinada forma e não de outra. Qual a vantagem dentro de uma perspectiva espiritual da existência do sujeito? Qual a vantagem de seguir esses regramentos de conduta trazidos por Jesus? Então, quando a gente fala de prova da riqueza e prova da miséria, eu quero eu quero entender melhor o conceito de prova, porque muitas vezes a pessoa fala de prova como sendo provação. Estou passando por uma provação terrível, não tenho como sair dela. Então, vamos entender bem que prova, é bom a gente pensar numa escola, um aluno numa escola, quando ele cumpriu determinado período de aprendizado, ele tem uma prova, que é o quê? Uma verificação de aprendizagem. Então, também, para nós, dentro desse conceito evangélico trazido por Jesus, prova é uma verificação de aprendizagem. O sujeito se coloca à prova para verificar se de fato ele assimilou aquela lição. E aí é interessante o seguinte, se a gente realmente assimilou uma lição,
essa lição está aprendida para sempre. Passei por uma prova, eu provei para mim mesmo, eu, espírito, que aquela questão já deixa de ser desafiadora para mim. Numa próxima encarnação, numa próxima vivência, numa próxima situação nessa mesma encarnação, se eu me deparar de novo com aquela situação desafiadora, eu já sei como lidar com ela. Então, esse é o significado de prova. Provação está mais ligado ao significado de expiação. Então, por conta de erros do passado, eu prejudiquei pessoas, eu me comprometi com o erro, e aí eu venho para esta encarnação na contingência de passar por determinadas privações, por determinadas dificuldades, como uma expiação. Então, expiação é uma coisa que se refere a uma situação passada. Prova se refere ao futuro. Expiação são vínculos do passado que eu preciso sofrer determinadas situações para aliviar a minha própria consciência que me culpa. Provas são desafios para eu demonstrar a minha qualificação para enfrentar situações mais importantes no futuro. Então, a riqueza é uma prova. Sim, eu vou nesta encarnação, ou neste momento da minha vida, passar por esse desafio que é lidar bem com esses recursos. Se eu conseguir fazer um bom uso deles, eu mostrei para mim mesmo, mostrei para o Pai Eterno, mostrei para a natureza, para o ambiente, para o coletivo, que eu estou qualificado a fazer bom uso dele no futuro, sempre que tiver oportunidade. Então, a miséria é uma prova. Quem precisa da prova da miséria? Alguém que tem um passado de orgulho, de ambição excessiva, de avareza, de desperdício de recursos financeiros. Então eu vou passar pela miséria como um desafio para verificar se eu já consigo lidar com a falta, para eu me qualificar então, no futuro, a lidar com a abundância. Qual o grande risco de quem passa pela prova da miséria? A revolta, a inveja e o deslize por condutas ilícitas em busca da aquisição do recurso. A principal talvez seja mesmo a revolta. Por que comigo? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me colocou nessa situação? O orgulho, né? A pessoa que, por conta da miséria, passa por situações de humilhação para testar se já controlou o seu orgulho. E a riqueza? Que desafios traz a prova da riqueza? O risco de eu ter exacerbado o meu orgulho, a minha vaidade e a minha sensualidade, no sentido mais amplo do termo, no sentido de valorizar demasiadamente o hedonismo, o luxo, a riqueza, o conforto, os prazeres materiais. Esses são os desafios. O que é que eu ganho quando eu supero essa prova? Eu tenho um desenvolvimento de humildade, a minha capacidade de humildade, né? Aumenta. Se eu sou bem sucedido nessa prova. O meu controle sobre os prazeres, né? Usufruir sem ser usufruído por eles. Então,
o grande desafio é usar sem ser usado. E aí, Allan Kardec tem um comentário, item 7 desse capítulo. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Então, se Deus ensejou que existisse riqueza, é porque ela deve ter alguma utilidade. Não deve ser um instrumento de condenação pura e simples. Aí ele diz, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Então, esses são os riscos, né, que a riqueza traz. Mas é o laço mais forte que prende o homem à terra, desvia os pensamentos do céu. E ele fala, é difícil a jornada, mas não é impossível. Então, eu queria pensar um pouco o que é, na verdade, riqueza. O que é dinheiro? Dinheiro é recurso. Recurso é neutro. Ele serve para você fazer coisas, ele possibilita a realização de coisas. Eu lembro da música Sampa, do Caetano Veloso, que fala da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então, o dinheiro, ele serve para construir ou para destruir. Ele serve para ajudar pessoas e ele serve também para prejudicar pessoas. Então, o recurso é neutro. Eu é que decido o que vou fazer com ele, qual o emprego que eu vou dar a esse recurso, qual o direcionamento que será impresso a esse recurso pelas minhas escolhas pessoais. E aí é que entra a prova. Vou usar os recursos em aplicações construtivas, vou usar o recurso em aplicações inconsequentes, irresponsáveis, etc. Eu vou fazer compras. Ok, consumir, somos todos consumidores dentro de uma sociedade de consumo. A questão é, vou comprar o que realmente tem utilidade ou vou me entregar a um consumismo descontrolado, desenfreado, vou me endividar por conta disso, etc, etc. O ato de comprar é o mesmo. A natureza da compra é diferente. E assim, se eu vou aplicar dinheiro em alguma coisa, eu posso aplicar dinheiro em alguma coisa que vai ter um benefício social maior. Então, aí ele fala da verdadeira caridade. Que ele fala, a pessoa que não chegou na verdadeira caridade é aquela em que a virtude ainda não chegou até a abnegação. Ele fala, por isso que ele fazia uma aplicação do princípio fora da caridade não há salvação, que é o dístico da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Então, o que é caridade? Se eu tenho riqueza, eu tenho recursos abundantes, e eu quero ser caridoso, o que é caridade? É distribuir o meu dinheiro, gastar todo o meu dinheiro distribuindo esse dinheiro aos outros? Então, Jesus fala, Kardec comenta o seguinte, isso seria a abolição da riqueza. E a abolição da riqueza reconduziria o homem à vida selvagem, o que estaria em condição com a lei do progresso. Então, existe uma razão, existe uma função, existe uma utilidade no acúmulo de bens terrenos. E que finalidade é essa?
a aplicação para finalidades úteis. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Então, se a riqueza não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento do progresso intelectual. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe destruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Vejam que palavras que Kardec escreveu no século XIX são perfeitamente atuais, perfeitamente aplicáveis ao momento que estamos vivendo, quando a gente vive uma crise planetária de sustentabilidade, quando a depredação do meio ambiente em proporções planetárias está levando a humanidade a uma ameaça de colapso no próximo século antes disso, se não contivermos esse processo. Kardec fala aqui da missão de trabalhar pela melhoria material do planeta, desobstruindo, saneando e dispondo o ambiente natural do planeta, o meio ambiente, para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. A população está crescendo, né? Cresceu muito desde os tempos de Kardec para hoje, mas ele já anteviu essa situação. Chegamos a um ponto em que consumimos em um ano mais recursos materiais do planeta do que o planeta consegue repor por seu processo de renovação natural do meio ambiente. Então, o que seria um uso? Estamos falando agora do grande capital, das grandes riquezas, das grandes fortunas. O que seria uma destinação produtiva, útil para a humanidade desses grandes investimentos? Seria investir no aumento da produção, como Kardec fala, necessário, porém preservando o meio ambiente. Então a gente vê que no plano do coletivo, a gente tem uma perspectiva que vem de encontro com a perspectiva individual. Se eu, indivíduo, disponho de recursos e vou aplicar esses recursos, eu posso aplicar esses recursos para a minha própria vida, para as minhas próprias necessidades, de uma forma previdente, organizada, planejada, proveitosa, ou eu posso sair desvairadamente desperdiçando esses recursos e posso chegar numa situação de carência mais adiante. Ou eu posso me apaixonar pelo dinheiro, eu posso ficar tão apegado, eu posso gostar tanto da satisfação de ser dono daquele dinheiro, que eu me entrego à avareza e acabo me privando de coisas importantes simplesmente por falta de desapego ao dinheiro. É um recurso, assim como a inteligência, por exemplo, é um recurso. A inteligência também é neutra em si, ela pode ser usada para beneficiar ou para prejudicar. E a capacidade de liderança, a capacidade empreendedora, qualquer recurso que eu disponha, ele sempre pode ser usado por uma direção ou por outra. E aí é uma prova. Sempre é uma prova. Dispor de um recurso com a responsabilidade de escolher como será aplicado isso, como vou aplicar meu talento, como vou aplicar minha inteligência, como vou aplicar minha beleza pessoal, como vou aplicar minha sensibilidade, como vou aplicar a minha riqueza. São provas. Se eu fizer boas escolhas, e as boas escolhas, está lá, fora da caridade não há salvação. As boas escolhas são aquelas
que trazem benefício para o coletivo, trazem benefício para outras pessoas além de mim. O que não significa que não seja lícito eu também ser beneficiado. Naturalmente que sim. Se a minha condição financeira permite que eu tenha acesso às melhores escolas, isso não vai me obrigar a escolher as piores. Mas, se eu posso, de algum modo, contribuir para que as piores escolas sejam um pouco menos piores, ou posso contribuir de outra maneira para qualquer outra situação, eu estou fazendo bom uso dos recursos que eu tenho à disposição. Então, como podemos passar pela prova? Riqueza é uma prova desafiadora? Mas outras também são. Qualquer recurso que estimule a minha vaidade, o meu orgulho, que estimule a minha agressividade, né? Eu sou uma pessoa fisicamente muito forte, então eu saio trombando, né? Saio agredindo os outros, saio me impondo pela força. Eu sou uma pessoa que tem uma capacidade de argumentação muito boa, então eu vou ganhar discussões mesmo que eu não tenha razão, porque eu consigo desorientar o meu interlocutor, etc, etc. Qualquer condição, tem um talento, né? Talento musical, talento para poesia, talento para literatura, talento para as artes. Ok, eu posso fazer a arte mais benéfica para o desenvolvimento da sociedade ou posso fazer a arte mais prejudicial para o desenvolvimento da sociedade? Quais as ideias que eu vou levar ao meu público por meio da linguagem da arte? E assim por diante. Então, se pensarmos no dinheiro simplesmente como um recurso, sem moralidade, sem a teologia da pobreza, quanto mais pobre, mais amigo de Deus, mais perto de Deus, sem a teologia da prosperidade, se você está pobre é porque você não está sendo totalmente fiel e temente a Deus, se você está rico é porque Deus te abençoou com a riqueza. São teologias que estão aí muito em voga em vários setores religiosos, bastante em evidência hoje. Para nós espíritas, a prosperidade é resultado de trabalho. Dinheiro é um recurso que a gente adquire com trabalho, com empenho, com dedicação, ou recebe por herança. Quando eu tenho o recurso, eu tenho uma responsabilidade. Recurso traz responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de fazer o melhor uso ao meu alcance dos recursos que eu tenho. São poucos recursos, posso pensar em poucas pessoas. São muitos recursos, posso pensar em muitas pessoas. A questão é como eu uso o recurso. Lembram da parábola dos talentos? Um recebeu 5 talentos, outro 3 talentos ou 2, não é mais, e outro recebeu 1 talento. Então, se eu recebi muitos recursos, eu vou ter meios para fazer mais benefícios. Se eu recebi poucos recursos, eu vou ter meios para fazer coisas de menor alcance. Porém, menor alcance não significa menor qualidade. Se eu falo para 20 ou para 200 mil pessoas, isso é diferente quantitativamente. A qualidade do discurso, o conteúdo transmitido naquela fala pode ser equivalente. Então, cuidado para não confundirmos qualidade com quantidade. Também com relação a dinheiro. Dinheiro
suficiente para necessidades, e aí não apenas necessidades básicas, mas necessidades que vão me dar condições na vida de fazer coisas relevantes. É uma coisa. Dinheiro que eu não conseguiria gastar nem em 20 encarnações sucessivas se eu pudesse ser herdeiro de mim mesmo. Qual o significado disso? Então, é importante a gente perceber dinheiro não como um instrumento de compra, né? Muita gente chama preço de valor, né? Qual o valor disso aqui? Não é valor, é preço. Qual o preço disso aqui? Qual o valor dessa casa? O valor é inestimável, porque é a casa dos meus avós, dos meus pais, ela tem valor inestimável, mas é um imóvel pobre. O preço é baixo, mas o valor é elevadíssimo. Então, muitas vezes, coisas de grande valor são de preço muito baixo. Coisas de grande preço, se a gente for ver de perto, tem pouco valor. Então, para a gente ir bem nessa prova, é bom a gente se preparar para essa prova pensando em algumas disciplinas aí, alguns aprendizados importantes. Distinguir preço de valor, investigar quais são as minhas reais necessidades, quais são as necessidades reais da minha família, pensar um pouco se eu der para os meus filhos excessivos recursos para consumo quando eles estão ainda imaturos para lidar com isso, se isso vai ser bom para o amadurecimento deles, para a formação de valores. Então é isso. Pensem nesse recurso com carinho e vamos trabalhar juntos para passar nessa prova com louvor. É isso por hoje. Muito obrigado, meus amigos.